Olá, senhores, aqui é o Tenente Farias, sou instrutor de combate a incêndio aqui do Cefap e a gente vai iniciar aí uma instrução a respeito das táticas, de combate a incêndio. Nessa instrução a gente vai falar sobre leitura da fumaça e como a gente consegue coletar informações que sejam úteis na nossa avaliação do cenário ali, na avaliação de como é que pode ser que esteja o desenvolvimento desse incêndio, localização do foco e tudo que a gente conseguir abarcar aí de informação para poder facilitar a nossa tomada de decisão, beleza? E a gente tem os seguintes objetivos: desenvolver o reflexo de colher informações antes das tomadas de ações em socorro, conhecer os atributos da leitura da fumaça, possuir o conhecimento para identificar as características do incêndio através dessa leitura, ser capaz de reconhecer visualmente os elementos de risco de ignição da fumaça, beleza? Vamos seguir o seguinte sumário. Então, o que é a leitura da fumaça, o desenvolvimento da fumaça, os atributos da leitura da fumaça. Então, senhores, qual que é a intenção, né? Qual que é a finalidade da gente executar esse tipo de leitura, né? E uma delas, características que mostrem em qual estágio o incêndio está. Então, se eu consigo entender em que estágio aquele incêndio está, eu vou conseguir adotar estratégias mais acertadas para poder desempenhar bem aquele combate ali. Então, informações da localização e do tamanho do foco. Então, a gente vai conseguir precisar um pouco melhor onde provavelmente vai estar aquele foco e onde provavelmente e o tamanho provável que aquele foco deve ter, certo? E, naturalmente, se eu sei em que estágio está, eu vou entender melhor qual vai ser o próximo passo que aquele incêndio, qual vai ser o próximo caminho que aquele incêndio pode percorrer, beleza? Dentro das fases, né, que a gente já estudou. Então, a finalidade é essa. Então, o que eu vou ter como ferramenta? Definir quais estratégias e táticas vão ser usadas. Então, essa vai ser minha ferramenta principal dessa leitura, certo? E um ponto importante é tomar cuidado com o flame over, ou seja, a gente já falou lá quando a gente estava falando do desenvolvimento do incêndio, certo? Então, a falsa sensação da labareda saindo pela janela ou pelo basculhante, isso dá a falsa sensação de que o foco está ali, mas a gente já entendeu que ali é só uma fumaça com temperatura alta entrando em contato com o comburente, que fazendo ela entrar em ignição, né, nessa mistura ideal aí, certo? Então, cuidado com esse cenário, cuidado com essa cena, ok? Então, o que a gente já viu do desenvolvimento do incêndio, né, e necessariamente da produção da fumaça, de informação até agora que vai ser útil aqui para a gente, né? Primeiro ponto, calor produzido pelo foco é transportado pela fumaça. Então, 70% da energia, a fumaça é que vai transportar, ok? O aquecimento e termólise de outros materiais vai ser igual a determinar a inflamabilidade daquela fumaça. Então, um ambiente grande, com bastante combustível e bastante energia produzida pelo foco, vai ter uma fumaça que vai provocar termólise em vários outros materiais ainda não queimados. Fumaça vai ser, então, esse aglomerado aí de agregados de sólido, fuligem, vapores combustíveis, vapores d'água, compostos tóxicos e etc. Os vapores combustíveis presentes na fumaça, acima do seu ponto de fulgor, precisam somente da mistura ideal para o ar, com o ar para ignitar, certo? Então, coisas que a gente já viu até agora. Se pressurizada, é igual à produção de onda de choque, beleza? Mas quais atributos, né? Quais características eu vou ter que me ater no momento dessa leitura? Primeiro deles, volume, velocidade, densidade e coloração. Então, vou ter que avaliar e reavaliar constantemente esses atributos o tempo inteiro ali para a tomada da minha decisão. Primeiro atributo, senhores, volume, né? Então, assim como qualquer outro, isoladamente não quer dizer muita coisa, certo? Mas ele estabelece uma base para informar a quantidade de combustível em um ambiente. Lembrando que produção de fumaça está diretamente proporcional ali à perturbação da chama. Se eu tenho muita chama, se eu tenho
Se eu não tenho perturbação de fumaça, perturbação de chama, eu não tenho produção de fumaça, certo? Mas é um atributo importante para a gente entender o tamanho daquele incêndio ali, vocês vão entender o motivo. Sempre levar em consideração o tamanho do ambiente, né? Se a gente está falando de fumaça, se a gente está falando de produção de fumaça, a gente tem que levar em consideração o tamanho do ambiente. E aí, ponto principal aqui, pequeno volume de fumaça partindo de um grande estabelecimento pode indicar um grande incêndio. Por quê? Se a gente fala de pequena produção de fumaça, a gente também fala de pequena perturbação da chama. Então, se eu estou falando de uma chama, de bastante combustível em chama sem perturbação de fumaça, também é um indicativo, sem perturbação de chama, também é um indicativo de pouca produção de fumaça, certo? Então, vai uma dica, né? Se a gente está falando de volume de fumaça, a gente tem que observar o local onde aquela coluna de gases está mais alta. Provavelmente é ali onde encontra-se o foco, certo? Então, voltando aí à questão da produção da fumaça. Se eu tenho uma produção da fumaça de acordo com o quanto aquela chama é perturbada, lembrando, eu tenho uma pressão positiva e uma temperatura e volume de fumaça com densidade baixa. Então, mais próximo ao foco, eu vou ter uma velocidade, uma densidade, uma velocidade de escape de fumaça maior ou menor, né? Sendo que onde é que eu vou ter uma pressão mais positiva? Mais próximo de cima do foco ou mais longe? Então, necessariamente, mais próximo do foco acima, eu vou ter uma velocidade, né, uma pressão mais positiva do que mais distante, onde a fumaça se acumula e ela percorre uma velocidade menos turbulenta, certo? Então, se eu estou falando de uma coluna de fumaça, necessariamente, quanto mais próximo do foco eu tiver, maior vai ser essa coluna e mais turbulento vai ser essa fumaça. Então, primeiro indicativo mais sólido aí para a gente conseguir associar o volume à proximidade do foco, tá ok? Com relação à velocidade, aí de novo, indicador de pressão dentro do compartimento, certo? Por quê? Aumento da temperatura, aumento do volume. Isso vai fazer com que a pressão positiva dê velocidade àquela fumaça ali. E aí, uma fumaça laminar, quer dizer o quê? Incêndio em fase inicial. Então, fumaça pouco aquecida, pouca temperatura. Fumaça veloz e com fluxo turbulento, causado por uma rápida expansão molecular de gás dentro da fumaça e a restrição dessa expansão pelo compartimento. Então, compactação ali dessa fumaça. Isso vai querer dizer o quê? Incêndio na fase de envolvimento e grandes riscos de flashover ali, né? Ou seguindo o caminho para um flashover, ok? Então, dica, o quê? Comparar a velocidade da fumaça em diferentes saídas da edificação, de preferência com tamanhos diferentes. Então, se eu tiver janelas ao longo de um corredor com o mesmo tamanho, eu vou conseguir perceber para que lado do corredor está mais próximo do foco ou não, pela velocidade com que aquela fumaça sai em comparação com uma janela ou outra, certo? E isso eu também vou conseguir comparar de um cômodo para outro, de uma janela de um quarto para a janela da sala. Eu vou saber se a velocidade de saída daquela fumaça ali for maior, eu tenho a maior probabilidade de ter do foco ser mais próximo daquela saída ali com velocidade maior. E aí se assemelha bastante à questão do volume, né, certo? Se a gente está falando de produção, lembrando que a gente está falando de produção de fumaça, a gente está falando de densidade, de velocidade e de proximidade ao foco, certo? Procure por saídas menores e provavelmente a que tiver maior velocidade é onde vai estar o foco. Justamente esse é o ponto. E aí, próximo ponto aqui, próximo atributo, a densidade, certo? Ela vai indicar o quão ruim a situação vai estar, certo? Então, se ela é bastante densa, quer dizer que ela já está carregada de bastante combustível. Bastante termólise produziu bastante radical livre e esses radicais livres foram aglomerados aí na fumaça e ela vai representar um perigo grande
de ignição, certo? Então, fumaça mais densa, fumaça mais perigosa, ok? A turbulência da fumaça é um alerta de ocorrência de flashover, mas ainda, fumaça densa, ainda que num fluxo laminar, pode entrar em ignição, ok? Então, se eu tenho um ambiente onde tem um foco e esse ambiente está fechado e aquele foco em decaimento ali está produzindo vapores combustíveis e as frestas daquele ambiente está fazendo com que escape gases combustíveis para o corredor ou para um outro ambiente adjacente. Essa fumaça necessariamente vai ser laminar, certo? Então ela vai ser laminar, mas ela vai ter características combustíveis, assim como todas as outras, certo? Assim como a produzida naquele ambiente que está em decaimento ali, aquele ambiente incubado ali. Ela não vai ser veloz, mas ela vai ter todas as características necessárias para haver a ignição. Combustível, o comburente do ambiente na qual ela está escapando, né, para ele, vai ter o comburente, certo? O que vai faltar ali? Qualquer fonte ígnea que for ofertada ou entre em contato com ela vai ser o suficiente para ela entrar em ignição. Então isso é um risco bastante elevado, tá? E próximo atributo, coloração. Então, nos diz o estágio de desenvolvimento do incêndio e ajuda a descobrir sua localização. Então, fumaça branca, aquecimento de combustível na fase inicial, bastante vapor d'água e vapores da termólise, fase inicial ali, certo? Suave e laminar. Fumaça branca, numa outra condição, fumaça que foi clareando conforme se distanciando do foco, gases desprendidos de outros combustíveis ao longo do trajeto e possui pressão, tá ok? Então são duas condições em que a coloração se assemelha, porém o contexto é diferente, certo? Fumaça negra, então quais características a gente vai ter? Chamas muito perturbadas que indicam grande quantidade de combustível. Geralmente ela é densa, com alto volume, veloz e com alta turbulência. Então esse quadro, esse contexto, qual a dica que eu vou ter aqui? Adotar uma abordagem preventiva, pois existe grande risco aí de eminente ocorrência de flashover, certo? Então o que eu vou precisar fazer? Aplicar técnicas preventivas aí de aplicação de água para poder para poder fazer com que o desenvolvimento desse incêndio não culmine na ocorrência do flashover, ok? E por último, fumaça CAC. Então, quais características ela vai me trazer para a leitura? Sinal de termólise mais violenta, ou seja, degradação rápida dos materiais, ocorre em faixas de temperaturas maiores, certo? Responsável pelo mais elevado grau de inflamabilidade da fumaça aí. Indício de incêndio subventilado, então, principal risco de backdraft, certo? Então, senhores, encerrando mais uma instrução, certo? Então, até a próxima.